Novidade no Fluminense aqui em BH. O Fluminense viajou hoje, nesse sábado, para Belo Horizonte. A gente traz com exclusividade aqui. Hoje relacionados para a partida com uma mudança, uma chegada. Thiago Silva viajou. Vai para o jogo, não vai para o jogo? Vamos falar também sobre a provável escalação do Fluminense, uma apuração nossa de um time que o Renato Gaúcho treinou na última semana. Não quer dizer que vá ser o titular, mas é um time que ele treinou. E, claro, todos os jogadores que chegaram por aqui. Já chegou por aqui você também? Deixa o like, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moral. A gente está em todas as coberturas do Fluminense, dentro e fora de casa. Quando eu, por acaso, não tô, tem alguém sempre do Jornada, né? Que é o meu projeto, com o Fio, com o Lessa e tendo ali também uma galera trabalhando junto com a gente. Então dá essa moral, dá uma moral para a Magic Milhas também, que é a sua agência de viagens, melhor preço, melhor atendimento personalizado para você viajar com tranquilidade e só se preocupar com aquela selfie maneira que você vai tirar na frente do ponto turístico ou dentro do estádio que você vai fazer. Os contatos dele vão estar aqui na descrição, tá? Sem mais enrolações, Thiago Silva viajou, galera, exatamente. Thiago Silva veio para o jogo, está aqui em BH, daqui a pouquinho eu vou passar as imagens dos jogadores descendo aqui do ônibus aqui em BH, chegando aqui ao hotel. Tem entrevista exclusiva com o Samuel Xavier também falando sobre a questão de jogar no sintético da Arena MRV. Tudo isso você vai poder acompanhar aqui, beleza? Então já deixa o like, já se inscreve no canal para dar aquela moral. Vamos lá, a gente abre aqui, os jogadores vão passando aí na sua tela. Não vão ter todos passando, porque em determinado momento eu estava entrevistando o Samuel Xavier. Então vão ter alguns aí pelo menos passando, mas já com a surpresa do Thiago Silva relacionado. Foi o que mais chamou a atenção. Ele já vinha treinando durante a semana, havia uma expectativa até dele já estar disponível para ser relacionado, só que a questão do gramado sintético chamava a atenção, do tipo, ele já vai reestrear no gramado sintético, como é que vai ser? O Thiago Silva, quando ficou de fora, tinha uma expectativa de que com a lesão muscular que ele teve, lá no dia 13 de abril, se eu não estou enganado, no jogo contra o Santos, foi uma lesão na coxa direita na época, a expectativa era que ele voltasse um mês depois, e ele está voltando até um pouquinho antes. Mas, a princípio, o treino que o Renato Gaúcho fez ontem, o último treino antes do jogo, não tinha o Thiago Silva na escalação. Então ele é uma dúvida para o jogo de amanhã como titular. Mas ele treinou normalmente, enfim, vem treinando e vem participando. Então talvez seja só, já viajou como capitão do time que é, mas talvez ainda tenha uma precaução. Então ele não é confirmado como titular, ok? Daqui a pouquinho eu vou passar a provável escalação que a gente apurou também do treinamento do Fluminense nessa última semana. Então o Thiago Silva está de volta um mês depois. A gente esperava, na verdade, que ele voltasse contra a União Espanhola ou talvez até no jogo contra a equipe do Juventude no final de semana, mas já voltou antecipando, mais uma vez, demonstrando profissionalismo e uma recuperação física invejável para alguém que tem a idade que ele tem. Sobre os outros jogadores, tá? Quem que viajou para cá? E aí eu já vou pedir perdão se alguém, eu tentei apurar aqui porque como eu tive que entrevistar o Samuel Xavier, eu fui contando ali, filmando algumas coisas, mas a lista, quem eu falar tá aqui, tá? E aí é isso, vamos lá. Fábio Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Marcelo Pitaluga está relacionado para a partida. Quem estava vendo o vídeo aí, viu ele passando logo no início. O Gustavo Ramalho não veio para esse jogo. Marcelo Pitaluga também é outro que voltou de lesão, teve uma lesão no dedo. E está de volta também a ser relacionado o terceiro goleiro. Os 4 laterais padrão, Samuel Xavier, Guga, René e Gabriel Fuentes. Inclusive o Gabriel Fuentes a gente ficou procurando ele na gravação. Ele passa no início, todo encapuzado de boné. De zagueiros, viajaram 5 zagueiros, além do Thiago Silva, Freitas, Ignácio, Thiago Santos e Manuel também viajaram. Martinelli, Nonato, Bernal e Hércules, de volantes, são os 4 que viajaram para cá. O aniversariante Vitor Hugo não viajou, tá? Você nem lembrava mais do Vitor Hugo no Fluminense, diz a verdade, tá? De meio-campistas, Ganso, Lescano, Renato Augusto e Isaac, todos esses viajaram aqui para BH. E de atacantes, John Arias, Keno, Canóbio, Serna e Everaldo. Chama a atenção de não estarem na lista o Gustavo Ramalho, como eu já falei, entrou o Pitaluga, e também o Lavega e o Paulo Baia, os dois não estão na lista dos relacionados aqui para o jogo na Arena MRV. No número ali de jogadores, né? Deixa eu ver, 4, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Exatamente. Um desses jogadores, né, além de um goleiro sempre é cortado, porque se tiver alguma lesão, alguma gripe, alguma coisa,
tem outro goleiro aqui já para substituir. Então, o Marcelo Taluga deve ficar fora do banco e, além disso, 2 jogadores de linha que eu citei, um também deve ficar de fora pela quantidade aqui de jogadores, um deve ficar de fora também dos relacionados. Provável, eu diria até que seja o Isaac, né, pela novidade e tal, por quão novo que ele é e tal, mas já está relacionado de novo, não vejo aqui outro tão fácil de tirar do banco quanto ele, talvez um Renato Augusto, mas aí, na situação do Renato Augusto, se ele não for ficar no banco, eles nem trariam o Renato para cá, né? Enfim, então esses são os relacionados. Sobre o jogo na grama sintética, o Samuel Xavier falou com a gente. Eu perguntei isso pra ele, a gente só tinha como fazer uma pergunta, né? Inclusive, uma mudança de destaque. Se a gente às vezes vem pra cá reclamar, mas também dá pra vir pra cá depois daquela situação toda em Fortaleza, vale pontuar isso, tá? Só tinha gente aqui fazendo a cobertura da chegada em BH e teve pergunta. Dessa vez teve abertura pra imprensa. Então, fica aí. Aparentemente, o Fluminense está um pouco mais aberto e receptivo ao Jornada KTO 1902 e eu não vou agradecer aqui necessariamente só por mim, eu vou agradecer também por vocês, torcedores, né, creio eu, que sempre gostam de ouvir jogador falando, gostam de ter explicação e de ter também um jogador falando ali, representando a camisa do Fluminense. Então, enfim, a gente vem pra cá criticar, mas a gente abre o mesmo espaço também para elogiar, né, quando o trabalho é feito de uma maneira correta. Só tinha gente aqui, isso normalmente não acontece, quando só tem a gente, normalmente nenhum jogador fala, mas o Samuel Xavier foi trazido aqui pela assessoria do Fluminense a falar e respondeu, porque pro Galo também é estreia esse gramado sintético, né? Cara, a expectativa para esse jogo com grama sintética é uma pauta que todo mundo sempre fala muito, o Fluminense acaba tendo dificuldade com esse tipo de gramado, mas precisa da vitória contra o Galo amanhã. Qual a expectativa para esse jogo? Acho que a gente fez uma semana boa de treinamento, né? Claro que tem essa questão do sintético, né, que não é favorável para a gente, é sempre para a equipe que já está acostumada com isso, né? Por mais que eles vão estrear o gramado deles, mas já tem jogadores, muitos ali, que já jogavam em clubes que já jogavam no sintético, né? Mas enfim, acho que cabe a nós fazer a nossa parte, né, entregar o máximo, até porque também conseguimos um bom resultado no ano passado no Allianz Parque, né, uma vitória, então a gente é capaz de fazer um bom jogo amanhã e conseguir essa vitória que vai ser importantíssima para manter a gente na parte de cima da tabela. E aí, para fechar, tá aí o Samuel Xavier, a palavra dele sobre a questão do gramado sintético. Ele até lembra que, por mais que o Galo vá jogar, alguns jogadores lá já jogaram no sintético antes, mas do Fluminense também, né? O Canóbio, por exemplo, jogava todos os jogos no sintético até o ano passado, né? Tem, enfim, jogadores ali dentro do elenco que já jogaram algumas vezes. Agora, só para poder passar a última informação, um time treinado pelo Renato Gaúcho nessa semana foi o seguinte, tá? Um dos que ele conseguiu treinar. Tinha 3 volantes no meio e Ganso no banco. Gabriel, esse é o time titular do jogo de amanhã? Não sei, eu nunca falo time titular, ainda mais no Renato Gaúcho, porque ele só divulga time titular na preleção no hotel. Então ninguém sabe o time titular. O que eu tenho de informação? Uma formação que ele treinou nessa sexta-feira. Treinou durante a semana. Gabriel, você tá cravando que esse time titular? Já falei que não, já falei que ele treinou. Pode ser que seja uma variação para durante o jogo, mas foi um teste que ele fez, um time com 3 volantes com Ganso no banco. A escalação seria Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas e Ignácio, e aí a gente não sabe se é porque ele ainda não tinha certeza do Thiago Silva no jogo, ou se de fato que o Thiago Silva começaria no banco. Na lateral esquerda, o Gabriel Fuentes. No meio de campo, com Martinelli, Bernal e Nonato. Ganso ficaria no banco com John Arias, Canóbio e Everaldo, tá? Esse é o time que o Renato treinou durante a semana. Não vou falar testou, porque eu também não sei se é, de repente, o time titular que ele quer. Mas a informação que eu apurei é essa, tá? A informação apurada e confirmada que ele treinou esse time, fez um teste com esse time, treinou, vai escalar de titular. Alguma coisa ele vai fazer com esse time, em algum momento ele vai utilizar. Mas esse time foi a campo como uma das escolhas do Renato Gaúcho durante a semana. Você aprova um esquema? Eu particularmente gosto, tá? Acho que o Ganso está ganhando recondicionamento físico, ainda mais para um jogo em grama sintética que a bola vai correr mais. Talvez isso faça alguma diferença também no jogo do Fluminense, ter 3 volantes, conseguir destruir as jogadas pelo meio e explorar um pouco mais os contra-ataques, principalmente tendo Canóbio, tendo Arias, tendo Fuentes e Samuel Xavier, que são jogadores de lado muito rápidos, né?
Se o Everaldo começar a mandar bem no pivô, né? A gente tem um rendimento bom ali também. Tem o Serna, também joga na velocidade pelos lados. Acho que é um esquema bom para quando a gente não está enfrentando um time que é muito inferior a gente. Mas e você? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu sou o Gabriel Amaral. Da última vez eu falei direto da Bolívia, então agora, direto de Belo Horizonte pro Raiz Tricolor. Tamo junto, deixa o like, até a próxima. Valeu!